Maravilha! Vamos conversar um pouquinho sobre fogo de conselho, gente. É uma das atividades mais tradicionais do movimento escoteiro, que, dependendo da aplicação, pode se transformar numa coisa fantástica ou num negócio muito chato. Vamos pensar na função básica do fogo de conselho. Primeira coisa, que se pensar em fogo de conselho. Preparação. Fogo de conselho não é alguma coisa de improviso. Fogo de conselho requer uma preparação que, na realidade, pode ser a colimação de todo o ensinamento que a gente passou anteriormente para os jovens. Por exemplo, preparar uma fogueira. Como acender uma fogueira? Como preparar o fogo? Como fazer aquela primeira mecha? Como fazer a primeira pirâmide e daí para fora? Que tipo de fogueira nós vamos fazer para o nosso fogo de conselho? Fogueira grande vai espantar todo mundo. Fogueira muito pequena não vai iluminar nada. Então, fogueira ideal em relação aos componentes. Quantas pessoas nós temos? Então, o tamanho da fogueira não é uma fogueira de São João, gente. É um fogo aconchegante, uma fogueira simples, que ilumine, mas que seja aconchegante. Programa. Gente, tem que ter um programa. Fogo de conselho não é improviso. Fogo de conselho é uma preparação antecipada, utilizando todo aquele momento como parte integrante do movimento escoteiro. Gente, em escotismo nós não fazemos nada por fazer. Sempre tem um objetivo. Qual é o objetivo do nosso fogo de conselho? Relaxamento ou espiritualidade? A união dos dois é que vai completar o êxito do nosso fogo de conselho. Qualquer fogo de conselho tem que ter seriedade no conjunto. Mesmo o relaxamento tem que ter seriedade. E o mesmo acontece na espiritualidade, então a gente não precisa nem falar, né? Fogo de conselho é um momento muito sério, não é bagunça. Fogo de conselho faz parte, é um instrumento educacional que nós nos utilizamos também. Preparando o programa. Como é que nós vamos preparar um programa de fogo de conselho? Através da patrulha de serviço, através da matilha de serviço. Mas preparando o programa é adequando o programa à situação específica daquela atividade. Primeira coisa, selecionar quem é o encarregado da condução do fogo. Normalmente um escotista. Normalmente um escotista que vai ser o encarregado, que tem um programa que foi preparado junto com a patrulha de serviço, em que cada um sabe exatamente o que fazer. Está muito determinado no programa quem faz o quê, quem monta o fogo, quem acende o fogo, a forma de acender o fogo, gente. Nós temos que pensar numa forma bonita, numa forma diferente de acender fogo. Existe 1 milhão de coisas. A forma de acender um fogo pode ser através de uma correntezinha, um fio que corre com uma chama até o local do fogo, acender com umas velas, sabe? Vai depender da imaginação, da criatividade. Não tenham medo de ousar. Façam uma coisa que marque, uma coisa bonita. Esse escotista vai ser o que vai conduzir o fogo, vai preparar toda a situação, vai saber quem é a patrulha que vai fazer, o que ela vai fazer, como vai fazer. Que músicas nós vamos cantar, uma série de coisas que a gente tem que colocar no fogo de conselho. O importante é o desenrolar do programa. Abertura simbólica. Gente, não podemos abrir o fogo de conselho simplesmente como se estivesse acendendo o fogão para cozinhar.
Tem toda uma abertura simbólica, com uma pequena oração, com uma pequena invocação, falando. Existe muita tradicional, né? Fazendo uma analogia entre as chamas e a fumaça que sobe, que os nossos pensamentos também subam. Tem toda uma analogia simbólica muito importante que eu gostaria que vocês procurassem e desenvolvessem, criassem coisas também. Canções. Gente, canção é muito importante. Nós estamos virando um movimento triste, nós não cantamos mais. Nós não cantamos mais. Nossas tropas, nossas alcateias são tristes. Temos que cantar. Agora, canções que inspirem, canções que tragam dentro delas um conteúdo educacional. Aplausos. Toda vez que uma patrulha, uma matilha, apresentar alguma coisa, as outras têm um aplauso. Aplauso é uma forma de exteriorização, é uma forma de condicionamento, de educação. Agora, o item mais importante, a duração do fogo de conselho. Fogo de conselho não dura horas. Fogo de conselho tem que durar minutos, porque senão degringola, porque senão se perde o objetivo. Encerramento. Gente, encerrar o fogo de conselho de uma forma solene, de uma forma espiritualizada até, para que seja um momento de introspecção das coisas boas do escotismo, daquilo que a gente está fazendo. Vamos lembrar que fogo de conselho é uma ferramenta para o trabalho do escotista. Nós temos que usar o fogo de conselho como instrumento para alinhavar, elevar, consolidar, catalisar os conhecimentos dos princípios do movimento escoteiro. É nesse momento que nós temos a oportunidade de trabalhar as coisas mais éticas, as coisas mais de valores. É nesse momento, então, que o escotista se vale, que é o momento de reflexão. Claro que tem que ser alegre, com canções e tal, mas é um momento muito importante para reflexão e para valores. É um momento também que a gente tem que aproveitar para falar da vida de Bibi. Nós falamos de muita coisa no escotismo, mas não falamos do fundador. Nós não falamos daquele que é o responsável por esse bando de adultos, num domingo de manhã, estavam reunidos. Esse velhinho é culpado dessa coisa. Nós temos que falar um pouco mais da vida dele, da vida espetacular que ele teve, desse homem singular que foi Baden-Powell, esse homem que estava à frente dos conceitos educacionais em pleno início do século passado. Então, vamos aproveitar para falar. Eu participei de um fogo de conselho muito interessante, em que, lá pelas tantas, eu não sabia, eu era convidado, lá pelas tantas, aparece uma tela com os slides de Baden-Powell, no meio do fogo de conselho. Um negócio formidável. Eles fizeram um projetor e tal. Eu não entendo muito dessa coisa, mas foi muito interessante, quer dizer, funcionando muito bem. Então, vamos falar da vida do nosso fundador, vamos falar da história, vamos falar dos princípios, do princípio de como o Bipi viveu, de como foi a juventude dele, como foi a infância dele, como foram as façanhas dele, porque o lado militarista de Bipi foi um lado muito rico de aventuras e coisas que ele fez, é muito interessante. Este é um item importante. Que vocês, nos grupos de vocês, criem algumas coisas que virem tradição no fogo de conselho. No meu grupo, por exemplo, durante muito tempo, hoje já deve ter se perdido no tempo e no espaço, mas a gente mantinha algumas tradições bem características de fogo de conselho. Era guardar um pedacinho da lenha do fogo, do carvão, daquele fogo de conselho,
geralmente era o monitor da patrulha, o monitor mais antigo, guardava um pedacinho de carvão, e o próximo fogo de conselho, aquele carvão era usado como representante a continuidade daquele fogo, a continuidade daquela nossa atividade. Crie essas místicas dentro do grupo de vocês. Crie essa continuidade de tradição, de coisas que são muito peculiares a cada um dos nossos grupos. Fogo de Conselho é uma excelente oportunidade de exibir mantas. Gente, escoteira tem mania de manta, mania de distintivo. E quando vocês não tiverem muito distintivo, peça para o chefe Moisés, que eles têm muito, muito lá para ajudar para a gente. Viu? Mas é uma grande oportunidade de fazer, durante o Fogo de Conselho, um concurso de manta, ou manta de fogo de conselho, capote de manga de conselho, de fogo de conselho. É uma excelente oportunidade, porque, através dos distintivos, nós podemos trabalhar fraternidade. Que cada distintivo tem uma história, que cada um conheça a história do que ele pregou na sua manta. Que nós não somos um grupo isolado, nós somos parte de uma fraternidade mundial. Então, aproveitem isso para trabalhar fraternidade usando as mantas dos meninos. Muito cuidado, gente, na escolha das representações do fogo de conselho. Muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado com a qualidade e o que nós vamos permitir que aconteça lá dentro. Há uma tradição de fazer uns esquetes, né? Umas apresentaçõezinhas. Gente, eu já vi coisas barbaridades. Nós temos que ter muito respeito por tudo aquilo que os jovens vão fazer. Por isso que tem que haver a participação, mesmo que muito de leve, de um escotista na elaboração do programa. Que nós podemos criar problemas muito sérios, dando uma conotação nem sempre agradável a pessoas, a fatos, a circunstâncias, a tendências. Então, nós temos que tomar muito cuidado, mas muito cuidado nos esquetes, nas representações. Elas são resultado do que foi feito durante as reuniões de sede, hein, gente? Se nós tivermos um bom padrão de moral, bom padrão de valores, isso acontecerá no fogo de conselho. Fogo de conselho é espelho, é repetição daquilo que a gente fez durante as outras atividades do grupo, na tropa. Canta, canção. Muito importante cantar. Agora, não tentem ensinar uma canção com uma letra enorme dentro do fogo de conselho, porque não vai sair. Porque as pessoas não conhecem melodia, não conhecem a letra, não dá para ler, fica com a lanterna na mão, perde todo o valor. Se tiver que ensinar uma canção no fogo de conselho, que seja uma canção muito curta, com muito pouco texto. Aí todo mundo participa. Mas nas reuniões anteriores, nas reuniões de sede, nós podemos cantar. E do fogo de conselho, então, assim, aí completar o nosso elenco de canções, né? Agora, se tiver que ensinar canção com uma letra muito simples, muito tranquila, muito fácil. É uma coisa que desapareceu. Danças dentro do fogo de conselho. Quantos de nós já se preocupou em perceber, conhecer uma dança dos Guaranis, dos índios Guaranis? E o estado de São Paulo não é muito longe, não, viu? No Jaraguá tem uma tribo, aqui em Parelheiros tem outra. Tem tribo de Guarani. As muitas danças, há uma dança guerreira, que o Vitinoche e Frank devem conhecer bem. É uma dança que os oficiais da Polícia Militar de São Paulo, é uma dança chamada um balé, chamado Joinville Le Pont, que é um balé feito
para as tropas de Napoleão, quando estavam paradas, estavam acampadas durante a guerra, eles faziam essa dança, esse balé, como forma de exercício. Eu tentei fazer esse balé, é um negócio cansativo e tal. Então, por que nós não fazemos no fogo de conselho nosso uma dança guerreira? Ah, mas eu não entendo disso. Gente, será que não tem uma academia de dança perto da tua casa, perto do grupo? Ninguém, a irmã de alguém não frequenta uma academia de dança? Vamos procurar, não vamos ter medo de ousar, vamos incrementar as coisas. Vamos fazer dança, por que não? Nem que seja para imitar a dança da chuva dos guerreiros americanos, né? Aquele bum, 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 bum. Mas vamos fazer, ou seja, vamos fazer coisas diferentes para os nossos jovens. É muito importante eles terem sempre coisas novas. Vamos falar um pouquinho da duração. 45 a 50 minutos no máximo, 1 hora no máximo um fogo de conselho. Passando disso, vai virar bagunça. E outra coisa, se em algum momento o fogo de conselho começar a degringolar, para, stop. Porque vai ser muito difícil controlar. E o que você fizer no fogo de conselho, o ambiente que você conseguir ter no fogo de conselho, vai se repetir durante toda a noite do acampamento. Se o fogo de conselho foi tranquilo, calmo, dentro de padrões, você vai ter uma noite tranquila. Se o fogo de conselho virou bagunça, você vai ter uma noite de bagunça. Então, vamos tomar muito cuidado que um fogo de conselho seja curto. Encerre o fogo de conselho antes dele chegar ao máximo. Nós temos que deixar o nosso fogo de conselho ficar com gostinho de quero mais. Com gostinho de que, puxa vida, estava tão legal. Isso que a gente tem que fazer para dar certo. Ok? Muito obrigado. Eu espero que tenha dado algumas ideias e estou aqui à disposição para a gente conversar.